Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui fazer mais um pós-jogo de um resultado não satisfatório do Santos Futebol Clube. Mas, para ser bem honesto, pelo menos o Santos dessa vez jogou um pouco melhor, apresentou um pouco mais de futebol. Então vamos falar deste Santos 1, Ferroviária 1, o Santos novamente saindo atrás do placar, conseguindo empate, tendo chances para virar essa partida, mas não conseguindo e saindo com um ponto só. E mais o jogo com o mando do Santos, que é o que preocupa, já que, como nós já falamos várias vezes e como todos os torcedores estão preocupados, daqui para frente a sequência é muito complicada e o Santos perdeu aí muitas chances de pontuar nessas primeiras partidas. Então vamos falar aqui deste Santos e Ferroviária jogado no Canindé. Mas antes, peço sempre, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente tudo que você achou dessa partida, comente as suas impressões, comente o que você quiser sobre este Santos e Ferroviária, em que o Santos jogou bem. Assim, é difícil, né, nessa fase de time que nós estamos, né, de jogo que nós estamos, falar sobre isso. Mas o Santos jogou bem, mostrou ataque, se aproximou da área, tentou. Mas é o clássico, jogou como nunca, não ganhou como sempre, né? Então vamos ver aqui como é que foi essa escalação do time. Time que foi a campo com o João Paulo no gol, nenhum mistério até aí. Lucas Pires, também é o que temos. Bauerman e Messias, a mesma dupla do último jogo. João Lucas sendo titular novamente, então o Odair parece não saber quem que ele quer de titular na lateral, ora é o João Lucas, ora é o Natan, e dessa vez foi o João Lucas voltando a ser titular, e agora, aí daí pra frente, né, o Santos entrou com Dodge, Sandri e Carabarral, o Gabi, né, o Gabriel Carabarral, como esse titular do meio de campo. O Rodrigo Fernandes seria o titular, mas teve uma contusão. E aí, solteiro do Marcos Leonardo e Steven Mendonça na frente. O Mendonça voltando à equipe depois de uma febre que ele teve, uma virose, não sei o que foi. No lugar do Ângelo, que tem todo esse contexto aí, essa situação dele estar sendo negociado, de ter problemas, digamos assim, com a torcida, e ser xingado pela torcida, sair xingando a torcida, enfim. Esse foi o time titular que começou bem, tendo chances, não assim, chances muito agudas, mas pelo menos chutou. Foi um time que chutou, claro, as mesmas jogadas de sempre, bola pro Soteldo para ele tentar fazer alguma jogada, mas pelo menos dessa vez o Lucas Pires pelo menos ultrapassou um pouco mais, o João Lucas tentou ultrapassar um pouco mais, o Soteldo tentou algumas inversões, saindo da esquerda para a direita. Foi um time que se aproximou muito mais do gol adversário, fez o goleiro Saulo trabalhar. A gente não conseguiu vencer o time que tem o goleiro Saulo. Me incomoda, porque o Saulo é aquele jogador que, bom, passou pelo Santos, o santista com um pouquinho mais de idade conhece. O goleiro que chama gol, o goleiro que tomou 16 gols no Pacaembu em 2 jogos. De qualquer forma, o Santos não conseguindo chegar no gol, mas chutando, finalizando, tentando. Teve bastante escanteio a favor, inclusive. Então, desde o primeiro tempo, o Santos teve mais finalizações que a Ferroviária, algo que não vinha acontecendo nos outros jogos. Só 2 foram no gol, verdade, mas pelo menos se aproximou mais do gol. Teve 4 escanteios, a Ferroviária não teve nenhum. E tentou chegar. No começo do jogo, eu olhei assim a maneira como o time estava distribuído em campo e a Ferroviária também estava. Pensei, vai ser igual o jogo contra o Água Santa, que era o Santos pegando a bola nas pontas, todos os jogadores do Santos circundando a área e todos os jogadores do time adversário, ou Água Santa no outro jogo, ou da Ferroviária,
amontoados dentro da área, impedindo que a bola chegasse no Marcos Leonardo. Não foi assim que o primeiro tempo se desenrolou. O Santos conseguiu eventualmente trocar alguns passos, o Carabarral teve algumas ultrapassadas, até o Soteldo também teve. É que o Soteldo ele tá numa de pegar na ponta e tentar cruzar, que não vem dando certo, mas o Santos se aproximou, tentou alguns chutes de meia distância, fez o Saulo trabalhar, e no último minuto praticamente do primeiro tempo, uma bola que o Santos meio que vacila, assim, a Ferroviária chegou muito pouco, mas o jogador da Ferroviária passa entrando na área e o Sandri encosta nele. Eu acho que foi pênalti, mas como eu falei em todos os grupos, assim, é muito, muito, muito menos pênalti que o lance em cima do Natan no jogo contra o São Bernardo. Então, não discuto muito essa marcação de pênalti. O que eu discuto é sempre critério. Em qualquer competição, em qualquer jogo, não tem problema você marcar esse tipo de pênalti, desde que esse pênalti seja marcado sempre. E aí, um pênalti desses ser marcado, ok, mas quando você teve 2 jogos atrás um pênalti muito pior, muito mais violento, muito mais com muito mais contato, muito mais claro, não tendo sido marcado a favor do Santos, aí você abre brecha para crítica. Foi o que aconteceu. Enfim, pênalti para a Ferroviária, o Santos muito melhor, o gol, o João Paulo infelizmente não pega pênalti, e o Santos vai para o intervalo perdendo de 1-0, já fica aquele clima meio difícil, protesto da torcida, mas uma torcida que compareceu, que apoiou o time, e o Helman foi coerente, acho, não dá muito para criticar. Em outros jogos ele tentou mudar o mais rápido possível, nesse ele achou que o jogo estava bom, e de fato o Santos estava bem, manteve o time, eu super entendo. Só aos 12 minutos do segundo tempo ele tira o Sandri, tira o João Lucas, coloca o Juan e o Natan para deixar esse time mais ofensivo, e logo em seguida, assim, 3 minutos depois, o Dodi faz uma excelente jogada pelo meio, vai cortando, pelo meio não, né, mas assim, não chegou a ser fora da área, ele entra na área, na lateral da área, cruza na medida pro Mendonça completar de peixinho. O Santos consegue um empate, segue no ataque, segue pressionando. Tanto que o Odair Helman não fez as 5 substituições, ele só substitui mais 2. O Soteldo, que saiu de um jeito preocupante, ele saiu com uma tipóia segurando o braço, e um pouco antes o Mendonça tinha saído para entrar o Lucas Braga, né? Daí o Ângelo entra no final, talvez até seja por isso, ele não sei se tinha mais paradas para fazer, mas o Santos ainda no segundo tempo teve chances. Até o Marcos Leonardo, gostaria de destacar aqui, que ele faz uma saída de área, ele se movimenta um pouco mais para fora para tentar criar jogada. O próprio Ângelo entrou e ele acho que foi bastante aplaudido quando entrou. A torcida não tem coerência nesse sentido. E aí um segundo tempo em que o Santos manteve a maior posse de bola, mas teve 16 finalizações só nesse segundo tempo. Teve um lance que o Juan consegue desviar a bola pro gol, o cara da Ferroviária tira, depois o Lucas Braga desvia pro gol de novo, o cara da Ferroviária tira, os dois em cima da linha. Então daria para ter vencido esse jogo. E pelo menos isso, né, é um jogo que o torcedor ao menos olha e fala, dava para ter vencido. Resultado dessa fase horrível do Santos, que segue aí. Bom, momentaneamente o Santos segue em terceiro, porque o Botafogo também está empatando agora e o Bragantino também está empatando. Na verdade está todo mundo jogando. O problema é que o Santos dá a chance da Inter de Limeira vencendo o Ituano passar e o Santos acabar na lanterna do grupo, já que a menos que o Bragantino e o Botafogo percam, o Bragantino está enfrentando o Santo André agora e o Bragantino enfrentando o Guarani agora também. Ao menos o Santos segue na frente da Ferroviária, que é um time que, se você for pensar em perigo de rebaixamento, estava atrás do Santos. Só que uma nota muito preocupante, na minha opinião, o Santos segue não conseguindo marcar um gol antes. Já são 5 jogos nesse campeonato e em todos, ou o Santos
não tomou gol, como foi o caso do Água Santa, ou tomou o gol antes, como foi contra o Mirassol, conseguiu a virada, contra o Guarani não virou, contra o São Bernardo empatou e contra a Ferroviária empatou. E isso se torna ainda mais preocupante se a gente lembrar que o próximo jogo é contra o Palmeiras, só na semana que vem, mas ainda assim é preocupante, né? Tá aí, é o próximo jogo, em que o Santos não só não vence desde 9 de outubro de 2019, na década passada ainda, então faz muito tempo, como o Santos não sai ganhando o jogo contra o Palmeiras desde 2020, desde 5 de dezembro de 2020. Então uma situação bastante perigosa, bastante difícil para o Santos, para esse Santos do Odair Helma, que vai ter que aí se esforçar muito para conseguir esse resultado, conseguir sair ganhando, que vem sendo muito difícil, e de preferência manter o resultado. Eu vejo assim, muitos torcedores preocupados com relação principalmente à tabela daqui para frente. Como eu falei já, o Santos pegou essa sequência que era mais fácil, era para começar a tabela melhor. Mirassol, Guarani, São Bernardo, Água Santa e Ferroviária, sendo 3 desses jogos em casa. E o Santos conseguiu apenas 6 pontos desses 15 disputados, bem menos da metade. E agora começa a parte complicada. Vai pegar Palmeiras fora, São Bento em casa, São Paulo fora, Santo André em casa, Portuguesa... Santo André fora, Portuguesa em casa, Corinthians em casa e termina contra o Ituano fora. Então, muitos jogos complicados, muitos jogos difíceis para esse Santos que vai aí enfrentar esse Palmeiras, que é sempre difícil, que o Santos não vence há muito tempo, já vem pressionado. O Palmeiras que vem aí de título da Supercopa, então são muitos pontos perdidos do Santos nessa sequência, né? Principalmente nesses 2 últimos jogos, em que o Santos jogou em casa contra o Água Santa, jogou em casa contra a Ferroviária, era para ter vencido os 2 jogos, feito 6 pontos, fez apenas 2, então está aí com apenas 6 pontos, uma situação bastante arriscada do Santos neste sentido. Fazendo aqui um rápido jogador a jogador, então, só para terminar o vídeo. João Paulo seguro, eu acho que na verdade a Ferroviária mesmo não chegou muito. João Paulo não preocupou, não falhou, não teve jogada perigosa. Só o pênalti, sabemos, João Paulo não pega pênalti. Mais um gol de pênalti contra o Santos. Bauer e Messias também não comprometeram, até chegaram algumas vezes no ataque para tentar uma jogada aérea, ok. O Lucas Pires fez uma jogada muito boa, inclusive, no segundo tempo. Eu achei que ele jogou um pouquinho melhor. O João Lucas mais apagado. João Lucas ele precisa tentar um pouquinho mais essa ultrapassagem, até para ajudar quem tiver na ponta direita, seja o Ângelo, seja o Mendonça, seja o Soteldo, que trocou algumas vezes, mas acabou não aparecendo muito. O Sandri também bastante apagado, já o Dodi apareceu mais. Talvez o Sandri esteja apagado porque ele teve que ficar fazendo essa parte de trás, né? Esse trabalho pesado que normalmente é o Fernandes que faz, mas o Sandri conseguiu não falhar, o que já é bastante importante, e deu liberdade para o Dodi conseguir avançar e fazer a penetração do primeiro gol, né, do gol de empate, por exemplo. O Carabarral também gostei, achei que ele tentou alguns chutes, mas mais que isso ele acertou alguns passes, apareceu melhor no ataque. O Soteldo, ele talvez esteja um pouco preso naquele esquema de fazer as mesmas jogadas, né? Ele passa pela esquerda, ninguém aparece para trocar passe, às vezes ele tenta o drible, depois cruza. Uma vez eu acho que ele tentou um passe rasteiro, que eu achei mais perigoso. Felizmente ninguém do Santos chegou para completar, mas talvez esteja ficando um pouco manjado, já um pouco fácil de marcar a jogada do Soteldo. O Mendonça apareceu bem, marcou o gol, se movimentou, achei que brigou. E o Marcos Leonardo também, eu achei que ele não apareceu tanto para receber a bola, mas quando o Juan entrou, ele saiu da área, ele entendeu o posicionamento. Acho que isso é válido de menção, assim, né? É digno de se mencionar. Juan apagado, acho que ele apareceu uma vez que ele foi brigar pela bola fora da área. Outra que ele tentou a finalização que o cara da Ferroviária tirou de cabeça. O Natan, eu achei que ele apareceu um pouquinho melhor que nos outros jogos, pelo menos aparecendo para cima, mas falta um pouquinho de talento ali para cruzar, não sei qual que é, se é falta de entrosamento, é falta de técnica ou visão de jogo.
Lucas Braga tentou um pouco mais, também não apareceu muito. O Ângelo mal tocou na bola, acho que nem cabe fazer algum tipo de avaliação. Mas foi um Santos que mostrou mais futebol. Não sei se é o suficiente para tranquilizar o torcedor, eu particularmente não estou tranquilo, mas ao menos o suficiente para ter saído com uma sensação um pouco melhor. Eu acho que para o torcedor que viu os últimos jogos do Santos, os primeiros jogos desse campeonato, a sensação era de total desesperança. Esse jogo já dá para se iludir um pouco mais, não muito, mas pelo menos o time mostrou futebol. Claro, né? É uma Ferroviária que está mudando de treinador agora, o Elano entrou no time, vem de 3 derrotas, então não é grande. De novo, né? Que nem eu falei contra o Água Santa. Não sei se é mais demérito da Ferroviária ou mérito do Santos, mas já teve um pouquinho mais de ideia de jogo, plano de ataque, presença na área, presença no ataque. Então eu acho que esses elementos que o torcedor tem que ficar de olho para ver se existe algum tipo de evolução. Eu espero que tenha sido uma evolução, mas agora vem um jogo complicadíssimo, assim, um jogo que o torcedor do Santos já meio que já conta como uma derrota, e esperamos que aí algo aconteça e o Odair Helma consiga armar esse time de um jeito que seja possível arrancar pontos desse jogo, que seria importantíssimo, já que, volto a dizer, o Santos teria que ganhar 6 pontos nesses 2 jogos em casa, ganhou apenas 2, vai ter que tirar esse prejuízo nos próximos jogos. Então, é um time que melhorou um pouco, não sei se é uma evolução concreta, mas sim mostrou mais futebol do que, por exemplo, o jogo contra o Água Santa, só que agora encara a parte dura da tabela e já começa com um clássico fora de casa bastante complicado. Pelo menos é no Morumbi, eu não sei se chega a ser uma vantagem, mas enfim, ao menos não vai ser com a torcida dos caras jogando em casa. Só isso que dá para falar. Então é isso, gente. O Santos empata então com a Ferroviária, volta a campo no próximo sábado, exatamente uma semana depois, às 6h30 do horário de Brasília, contra o time verde da capital. Vamos falar mais sobre isso, principalmente no nosso pré-jogo e ao longo da semana. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Já chegamos a 965, como eu já disse. Todo inscrito é importante, todo inscrito nos deixa muito feliz. Então, se você não é inscrito, se inscreve aí, deixa um like, compartilhe para chegar em mais torcedores e no mais, pra cima deles. Abraço, pessoal.